é sexta-feira 13. Perfeito, irmã. E sexta-feira 13 pede algum conteúdo, irmã, um pouco mais assim... Sombrio. Sombrio. Tenebroso. Tenebroso. E agora a gente vai ver um vídeo que é As Mansões Abandonadas de Celebridades Brasileiras. Ninguém tem coragem de comprar. Esse aqui é um parte 2, pelo que eu tô vendo. Ótimo. Se for bom, a gente vê o parte 1 depois. Eu sinto que talvez a gente já tenha até visto, irmã, em algum momento. Por livre de Não? espontânea vontade, não vi um vídeo desse. Perfeito. Medrosa como sou. Mas é mansão abandonada. Ah, Bom, vamos descobrir isso daqui. Por quê, né, que tá abandonada? Famoso, quando começa a ganhar muito dinheiro, faz o quê? Compra uma mansão gigante. Sim. Mas não essa é a mansão feita por IA, não é? Tá com uma cara de projeto? Não tá com uma carinha de projeto? Não, pera, mas aí pode ser um projeto não necessariamente feito por IA. Perfeito. pode ser qualquer casa, né? Tem que ter piscina do tamanho de um... Olha, Deus me defenda morar numa casa dessa. Gente, eu podia ter todo o dinheiro do mundo. Thaís, olha isso. O que que tu sente quando tu olha pra essa casa? 947 milhões de reais. Não, parece um negócio de festa, assim, né? Um negócio de festa? Parece tipo um... Mano, por quê? O que tu sente? Cara, me dá pesadelo. Olha isso. A casa, primeiro, ela é toda cheia de vidro. Não tem privacidade nenhuma. Segundo, olha o tanto de cômodo que pode ter um parasita escondido. Ah, não. Infinitos. Isso aí eu não me ligo, não, gente. Isso aí... Moraria em casa grande. Tu sabe disso. Desse jeito? Grande desse jeito? Não é possível. Não é possível. Se um dia eu morar e falar assim, achei uma merda, tudo bem. Hoje, eu teria dinheiro pra cuidar da casa. Pra ter, tipo Mas assim... a questão não é que tu vai ter várias pessoas te ajudando a manter a casa limpa e organizada. A questão é que vai chegar sexta-feira à noite, as pessoas vão pra casa e você vai ficar na solitude de uma casa desse tamanho. Não é possível, Thaísa. Primeiro estalo que tu ouvisse da casa... Não, pô, não tô falando que eu não ia ter medo em alguns momentos, mas beleza, uma casa desse tamanho ia ter logo um estúdio de dança em algum lugar, uma parede toda cheia de espelho, nossa, o sistema de som, e ao mesmo tempo o estúdio feito à prova de som, tipo assim, pro som não sair dele, pra eu botar no talo. Ai, meu Deus, a parede toda cheia de espelho, só de um lado. Aí o fundo, ia fazer um fundo legal também, neutro, mas assim, legal. Se eu quisesse gravar vídeo lá dançando também, ia fazer lá. Ia botar uma barra na lateral. Podia ter espelho na lateral também pra pôr uma barra. Cheio de móveis de luxo, com lustres belíssimos, cadeiras de couro de vaca. Ah, ia fazer aula particular de dança. Ia fazer, entendeu? O que mais que eu teria? Teria uma sala de cinema numa casa desse tamanho. Pra quê? Nossa, gente, meu closet, meu Deus do céu. Eu teria um closet, assim, do tamanho... Olha... O tamanho do meu closet nessa casa seria pelo menos o tamanho do meu quarto com o meu escritório, do meu apartamento hoje. Por quê? Vocês acham que não? Mas o Jean tem muita coisa também, tá? Nosso Jean ia se realizar. Ia ter 585 mesas de cinto pra ele botar os livros que ele compra. É verdade. Entendeu? Finalmente uma casa do tamanho condizente com os itens de decoração do Jean. Exatamente. Então, assim... Eu não almejo ter uma casa desse tamanho. Não almejo ter uma casa desse tamanho. Eu almejo um dia ter uma casa... Quando eu falo casa, gente, pode ser um apartamento. Não necessariamente precisa ser uma casa. Mas, tipo assim, almejo ter uma casa grande, tipo, com espaço, entendeu? Gostaria muito de ter um closet legal. Um closet legal. Tipo, um quarto de apartamento, só que closet. Porra, uma penteadeira bonita com aquecedor. Ei, mano, a intenção é ficar sombrio aqui o negócio. Já tá Desculpa. transformando num vídeo da Barbie. Foi culpa tua. Ora, culpa minha. Culpa tua. Culpa nuestra. Um clube, sala de cinema, 20 quartos, quadra de tênis. Caraca, 20 Quanto maior, quartos. melhor. O problema? Não, é demais. Essas mansões custam uma fortuna pra manter. IPTU absurdo. Conta de luz na... Tem isso, IPTU. Mas tudo bem, mas vem cá. Mas a IPTU pessoa... em São Paulo de um apartamento desse tamanho já é caro, tu imagina de uma casa dessa. Não, lógico. Mas aí também a pessoa, ela tem que ser... Ela tem que ter noção de que ela vai ter que pagar. Teresa, entendeu? me deixa falar mal. As alturas, segurança 24 horas. Parece a mansão do Simão, Fantasma Bundão, como é? Parece do filme do mesmo. Didi. Aham, do Didi. Não parece? É. O castelo lá que tem o fantasma? E quando o dinheiro deixa de entrar no mesmo ritmo, a casa dos sonhos vira um problemão. E é por isso que hoje vamos te mostrar mansões de celebridades brasileiras que foram completamente abandonadas. Casas que já valeram milhões. E hoje vale milhinhos. Vamos comprar uma dessa? Por 10, R$1.000. Eu pago R$1.000 numa casa dessa. Pronto.
Pra quê? Eu dou 10 Pra pagar 14 mil de IPTU todo mês. Não, besta. Aí a gente faz um canal só pra reformar a casa. E vende. Aí a gente ganha dinheiro com a AdSense. E aí... Que diabo de AdSense vocês acham que é o Brino pra fazer esses milhões de Vocês AdSense? não assistiriam? Vocês não assistiriam? Tá essa viagem, gente. Presta atenção. Aí a gente vai reformando, a gente faz daily, tipo no TikTok. E a gente posta todo dia no TikTok vídeo com mais de 1 minuto pra monetizar também. Tá. E aí só voltado pra reforma, entendeu? Ó, sim, o povo assistiria. E aí a gente vai e começa a ganhar dinheiro em cima Vocês disso. são muito preciosos, gente. Estão largadas, se deteriorando e ninguém tem coragem de comprar. E fica até o final, porque a última Olha. mansão dessa lista tem uma história tão sinistra que Aí, virou lenda urbana. Aí! Já deixa o like, Tô dizendo. se inscreve no canal e comenta. Se você tivesse dinheiro para comprar uma dessas casas, encararia Mas sei, ai. ou ia fugir dessa cilada? Bora? Eu ia fugir dessa cilada, moço. Óbvio que eu ia fugir dessa cilada. As histórias. É, vai. Olha isso. Começar. Não, tá Se tem uma abandonada, coisa né? que Beth Carvalho sabia Ah lá fazer, ela. era transformar qualquer lugar em uma verdadeira roda de samba. Perfeito. Mas o que pouca Tá. gente imagina é que a casa onde a madrinha do samba viveu por anos acabou esquecida e tomada pelo tempo. A mansão ficava no bairro do Joá, Olha aí. Rio Olha. de Janeiro, uma Ei, região Ei, o um bairro do Joá é chique. Nossa, caríssimo, gente, tá? É chique, chique, chique. Chiquerelli. tão paradisíaca A à Angélica e o Luciano beira-mar. Huck não moram lá? Diz que mora. Não diz que mora. Diz que mora. E o que não faltava era espaço. 500 metros quadrados de área construída, um terreno gigante e até uma praia privativa. Praia privativa. Uma praia privativa. Pra ele pegar o bote, tomar um caixote e bater lá na praia privativa da Beth Carvalho. Uma intrusa. Sozinha, gente. Pra gente ficar entrando na tua praia privativa. Pra quê? Como é que ela... Calma aí, que agora fica um pouco confusa. Ela tava lá no Morro do Joá e tinha uma praia privativa? Mano, é porque o morro ele tem um começo, né? Devia ser mais pra baixo a casa dela, né? É, né? Vamos ver se aparece aí. Beth tinha o luxo de acordar com os pés Olha, praticamente menina. na areia. Não, lindo. Só que o tudo. problema de uma casa grande Oh! e isolada Qual? é que ela precisa de manutenção constante. É. E quando Beth começou a ter problemas de saúde, lá por 2007, E quando Beth começou a... Tipo É assim, tipo o melhor parece amigo amigo dela, íntimo, né? né? decidiu se mudar para um apartamento menor. E a mansão ficou esquecida. Não é O possível. tempo passou. E a propriedade, que antes era cheia de vida e música, virou um cenário de abandono. Gente, Triste. ninguém quis... Nenhum milionário quis comprar a mansão da Beth Carvalho, não é possível. Pô, com praia privativa, nem um gringo. Nenhum gringo. Um gringo, Entendeu? que, né, lá pra eles, se a gente fala assim, ai, custa 5 milhões de reais, pra eles é menos de $1 milhão, né? Não é possível, Então, assim, gente. Estranho isso. Quem que tentou vender essa O casa? mato-os tomou conta do jardim. A piscina ficou suja e partes da estrutura começaram a se Ih. deteriorar. Com a morte da cantora em 2019, a situação piorou ainda mais. Por anos, a casa ficou sem destino. A família Nossa, é cenário de The Last of Us mesmo. mesmo. Olha esse antes e depois aqui. É. Caraca, não, assustador. Isso deve ter de dengue nessa água parada aqui. É, gente, é perigoso. Ninguém, É, tipo assim, menina. pode entrar pra secar isso, não, será? não teve ninguém que herdou a casa? Eu não sei se É, ela teve não sei filhos, mas também, tipo assim, né? se não teve filhos, não tinha tipo um sobrinho, alguém, sei É. lá, um parente. tentava decidir o que fazer, enquanto o imóvel só acumulava poeira e desgaste. Mas, recentemente, surgiu uma Opa, solução. Vamos lá. A Leilão. Prefeitura de Maricá comprou a mansão para transformá-la em um centro legal! cultural em homenagem à cantora. Ou seja, depois de tanto tempo esquecida, a casa da Beth finalmente vai voltar a ser um espaço de alegria e celebração. legal. Um destino É. bem melhor do que muitas outras mansões dessa lista. Já fica aí o mistério. Mas nem todas tiveram essa sorte. A próxima casa, por exemplo, sofreu tanto com problemas estruturais que foi simplesmente considerada inabitável. E o pior, o dono foi expulso do próprio lar. Quem viveu nos anos 70 e 80 com certeza essa pessoa. lembra de Mário Gomes, um dos maiores galãs da televisão brasileira. Perfeito. O cara fez história na TV, brilhou em Sabia que eu conhecia de algum lugar. Já deve ter visto o rosto dele em algum momento. Ah, é possível. novelas Pra mim, não- icônicas não e conheço. viveu no auge do luxo. Olha. Mas o que pouca gente Pra quê? Olha lá.
Olha o tamanho. Mano, mas eu tô achando estranho. Esses vidros aí parecem andaime. Mas isso aí não parece uns andaimes, só que eu acho que é da casa mesmo. Sim, é da casa mesmo. Mas, Mas super ela estranho. tá realmente, tipo, como se fosse uma obra abandonada, né? Sabe, é que a casa onde ele morava, no Rio de Janeiro, virou um problema tão grande que ele acabou sendo despejado de lá. A mansão ficava na Joatinga, um dos bairros mais exclusivos da cidade. E tinha Esse eu tudo não conheço. para ser um verdadeiro palácio. Olha só. 600 metros quadrados de área construída. Uma vista espetacular para A o casa dele era maior que a da Beth Maior Carvalho. que a da Beth 600 metros quadrados de... Eu também achei a casa feia, gente, vou ter que falar. É. Parece que... Sabe quando criança vai brincar com os negócios assim, com mistura brinquedo e vai montando uma casa toda descoordenada? Sim. Parece essa casa aí. Ó, tipo, beleza, entendo. Né? Acho que pra época, principalmente... Deve ter sido revolucionário, Deve ter sido uma né? casa Mas cheia foi de até vidro demais. e tal, porque- metros quadrados de Pelo área visto, sim. construída. Uma vista espetacular para o mar e uma arquitetura cheia de desníveis e espaços amplos. Olha que Mas na- lindo isso. Lindo! Mas... Mas aí a gente já sabe que deu errado, né? Então vai ficar meio complicado. Exatamente. Essas rochas Eu aí. concordo com o comentário do Luiz Felipe aqui no chat. Parece que começaram a construir e não acabaram. Parece mesmo. Prática. O problema, a casa não era dele. O imóvel pertencia a um empresário que ganhou a propriedade em um leilão judicial em 2011, após assim? Mário Gomes perder a posse devido a dívidas trabalhistas. Mesmo depois do leilão, Mário continuou morando no local por mais de uma década. Ou seja, ele tava morando numa casa que não era dele, é isso? Passada! Que isso? Até que Não, em e a pessoa dois- que comprou E não expulsou ele não também, expulsou, né? né? Deixou. Deixou lá. 2024, foi finalmente despejado por decisão da justiça. E acredite, Ah, tá, isso devia o estar estado rolando da já. casa era assustador. Uma vistoria técnica identificou lixo acumulado, infestação de ratos e problemas estruturais graves. A situação estava tão feia que foram necessários 6 caminhões para remover todo o entulho que se acumulou no imóvel ao longo dos anos. Hoje, a antiga mansão, que já foi símbolo de status e sucesso, está completamente deteriorada. Paredes Gente. rachadas, janelas lacradas e um clima de total abandono. Eu tenho uma crítica a esse vídeo. Essa porra dessa Essa trilha música, sonora. né? Pô, realmente. Menina, ô Simon Nossa Flix, Senhora. é assim que fala. É muito legal o conteúdo do Sim, vídeo, mas mas menina, essa essa trilha música- sonora, ela deixa a gente feliz. Era pra ter uma trilha sonora tipo Não, assim, e ela ó. tá muito alta e não tá combinando com o clima ali do vídeo. Né, entendeu? tem que deixar tenso. Agora, menina, eu tô passada, Tô Thaís. passada, chocada. Como que ele vivia nessas condições? Entre várias perguntas, a que eu vou botar na mesa é essa. Cara, não sei, mas tu já viste vídeo de acumuladores? Não sei se era o caso dele, né? Não. Mas, mano... Eu uma vez na Twitch, eu cheguei a começar a ver um episódio, mas eu nem terminei. mano, é tenso. Mas é que as pessoas que passam nesse programa, geralmente, É elas têm isso. reais questões, assim. Eu acho que pode ter vários motivos, assim. O chat tá falando, às vezes ele tinha depressão, ou às vezes ele poderia ser um acumulador mesmo. Ou então ele vivia só num cômodo da casa, ou então ele perdeu a casa e quis destruir a casa. Nossa, pode ser um bilhão de coisas. Sim, e ele perdeu a casa dele por dívidas. Então também tem essa questão. Não sei como que tava a situação financeira dele, Perfeito. né? Mas É é bem verdade. complicado isso aí também, gente. De uma mansão tão problemática que nem de graça ninguém queria. Já imaginou sair da lista dos homens mais ricos do mundo Nossa, para perder ele tava tudo no... e ver sua Caraca. própria mansão indo parar em um leilão judicial? Ah, Pois foi exatamente isso que Olha lá! aconteceu com Ah, Ike achei Batista. que... Nossa! eu lembro dessa situação, eu lembro desse nome, lembro dessa pessoa. Verdade, né? Nunca mais, Cadê? né? Eu ouvi falar. A única coisa que eu lembro relacionada a ele foi de alguma confusão com o filho dele. Que eu nem sei se eu posso ficar falando aqui, então eu vou ficar não quieta. lembro. É, alguma coisa, tipo assim, não sei se ele tem a ver com um acidente de carro. Antes que eu fale demais. Perfeito, perfeito. Ex-bilionário que já esbanjou luxo e poder, mas viu seu império Nossa. desmoronar de uma hora para outra. Nos tempos de glória, Ike tinha uma das propriedades Olha Mano, isso. isso era mais a casa luxuosas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A mansão parecia mais um Parece resort mesmo, privado, parece. com 16.500 metros Nossa, dá quadrados pausa. de Poderia ser
coisa de White Lotus, não poderia? Poderia ser um resort de White Lotus, com certeza. Nossa, gente, se quem vai essa última temporada poderia ser a casa do milionário lá, do cara que tem dinheiro. Tu viu? Não vi, Não só vi, vi a né? primeira. Ah, perfeito. Um cais particular para iates, heliponto, Olha piscina gigante e até uma sauna dentro d'água. Não era uma casa, Uma sauna era um dentro? verdadeiro palácio à beira-mar. Mas com a sua queda financeira e os processos na justiça, a casa acabou confiscada pelo governo Ih, e foi parar em um leilão judicial. venderam por quanto? Ah, isso, ele vai Valor falar, ele vai falar. inicial, 10 milhões de reais. Uma pichincha, se Aham. comparado ao que essa propriedade É, Eu ia mas falar quando vai isso, eu pra- achei que era coisa de 70, 80. Não, mas quando vai pra leilão, Verdade, o é preço bem mais é bem barato. mais- Inclusive, fica a dica aí, gente, que eu já ouvi dizer, pesquisem, tá? Pesquisem. Mas eu já ouvi dizer, a gente falando sobre, nossa, comprar apartamento, não sei o quê, né? Muito caro e tal. Eu já ouvi pessoas falando, bicho, vem leilão, porque às vezes Eu tem já os ouvi falar apartamentos que são, tipo, grandes e tem um preço, tipo, muito mais baixo do que se for comprar, blá, blá, blá. Enfim, nunca fui atrás, mas tô repassando porque vai que serve pra alguém, né? Entendi, eu também Sei. não manjo nada disso, gente. já valeu no auge. E o mais curioso, mesmo por esse preço, demorou para aparecer um Porra, e comprador. apareceu, foi? O local ficou anos sem ninguém Nossa, querer olha assumir essa a mansão, prainha. que foi se deteriorando com Claro, o tempo. né? A Ninguém Maricia castigou as estruturas. Sempre. O mato começou a tomar conta do jardim e, pouco a pouco, a casa foi perdendo todo o seu brilho. Depois de várias tentativas, um comprador finalmente apareceu e a mansão foi arrematada. Vamos Mas ver. mesmo assim, Ah, o não vai local falar. continua fechado e sem uso, esperando uma grande reforma. Um símbolo perfeito da ascensão e queda de um dos maiores nomes do mundo dos negócios do Maria. Brasil. Mas, se você achou essa história chocante, Ih. espera até ouvir a próxima. Eu quero muito saber por quanto foi vendida. Será que tem essa Pois informação é, em né? algum lugar? Pesquisa Peraí, aí, deixa eu irmã. pesquisar aqui. Mas, gente, a pessoa comprou e não fez nada com a casa, porque assim, pelo visto deve ter comprado faz tempo já também, né? Comprou. O imóvel de 16.500 metros quadrados, que já recebeu celebridades como Madonna, olha, foi avaliado em 10 milhões. Mas foi avaliado, mas ele foi comprado por isso? A casa que vem agora é tão polêmica Recebeu a Madonna, que virou uma das mais famosas do Brasil. Uma mansão em um bairro nobre de São Paulo. Eu acho que é a do podcast. É a do podcast, eu ouvi esse podcast todinho. Tu ouviste? Eu não escutei, Eu não, mas ouvi. eu tenho um leve contexto por A alto. Thalia assim. ouviu, não ouviu? Ouviu. Eu falei com ela sobre na época. Que está literalmente caindo aos pedaços. E o pior, a dona se recusa a sair. Esse mesmo. Sim, estamos falando da infame Casa Abandonada de Margarida Bonetti. Essa aqui não é só uma mansão abandonada. É um dos imóveis mais famosos e polêmicos do Brasil. Localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, Não é no meio da Paulista essa casa ou eu tô doida? No meio da Paulista, não sei, mas ela É ali ela por é perto, bem. não é? Chato, é. vocês sabem onde que fica a casa? Gente, quem nunca ouviu esse podcast, mano. É tenebroso, é, irmã? Não é tenebroso, não. Ele não dá medo, não é nada do Ah. tipo. Mas é tipo assim, é chocante. Ah, fica entendeu? em Higienópolis. Higienópolis, Higienópolis é é ali isso, perto, é centro ali, né? Higienópolis, essa casa já valeu milhões, mas hoje está em ruínas, tomada pelo tempo e cercada de Cercada de mistério O que é que me... torna essa mansão tão conhecida, a dona Margarida Bonetti viveu nos Estados Unidos por décadas e já ficou lembrei. famosa depois que sua história veio Lembrei de uma história de uma moça que trabalhou com ela, não tinha? Tinha, É pesado. é pesado. Não vou nem me esticar. à tona. pesado. Mas Ela lembrei. fugiu da justiça americana após Foi. ser acusada de manter uma Isso aí. empregada em condições análogas Sim. por 20 anos. Quando as autoridades foram atrás dela, Margarida simplesmente voltou para o Brasil Foi. e se escondeu dentro dessa casa decadente, onde mora até hoje. O imóvel, que já foi símbolo de luxo e sofisticação, hoje parece cenário de filme de terror. A fachada está Parece pichada, mesmo. Rapidinho, dá tomada pausa. por Ela é procurada pelo FBI, mas assim, gente, se quisessem achar, já tinham achado. Ué, Né? teve Eu um não podcast sei que o ficou que famoso. é. Tipo assim, não sei porque que ela ainda tá. Mas ela podia estar Sabe? morando nessa casa? Essa casa, tipo assim, já não... Não, essa.
Ah, não sei, mano. Tipo assim, a minha Faz dúvida é, tempo que eu essa ouvi o casa ainda é podcast, eu já dela não ou essa lembro. casa já foi tomada? Tipo assim, porque às vezes, sei lá, a pessoa tem tanta dívida que o governo toma a casa. Não tem uma história dessa? Tem. Então, Mas eu né, não acho sei, que... assim. Eu acho que é dela, assim, a casa, né? É? Só que, tipo assim, olha as condições que estão a casa, né? Então, realmente... E, Infiltra... perdão, mas assim, ela tem bichinho de estimação, não lembro se é um cachorro e tal, mas que a Luísa Mel bateu lá, na época. E aí? E aí que acho que não deu nada, né, gente? Porque a mulher tava, tipo assim, dentro da casa dela, vai fazer o quê? Mas os cachorrinhos não devem ser bem cuidados. Tô supondo, né, diante das condições da casa, assim. Então. E que ela... eu vou ficar aqui. Infiltrações e mato, com janelas quebradas e sinais de descaso por todos os lados. Por dentro, relatos dizem que o local tem cheiro de mofo, Deve entulho ter. espalhado e um clima pesado, o que só aumenta o ar de mistério. Mesmo valendo cerca de 15 milhões de reais, a casa está presa em disputas Aí, ó. judiciais e não pode ser vendida. E acredite, Margarida se recusa a sair de lá. Nem a família consegue tirá-la da mansão. A história ficou tão bizarra que virou Nossa, um dos casos. a família tentou tirar ela de lá e não conseguiu? Eu nem Menina. lembrava disso. Faz tempo já, gente. Ela não foi presa porque o crime já prescreveu. O suposto crime, não sei se é comprovado. Cuidado Não, com mas as coisas se, que tu lê. se o FBI tá indo atrás dela, mano, é porque, né? Irmã, sei lá. Eu acho que na nossa Tá posição bom, aqui de perfeito. quem tá fazendo live, eu acho que todo cuidado é pouco, Tá sabe? certo. Casos mais comentados do Brasil em 2022, quando um famoso podcast revelou os detalhes Luísa Mel sobre a levou o vida cachorro. reclusa de Margarida e as condições da lembrava casa. Desde então, curiosos Não, eu vou mutar aqui e deixar a legenda passando, só porque, gente, também não tô conseguindo tancar essa música. Ah, essa música, A música tá ruim, deixando né? o Vamos a clima- gente ler o que ele vai falando? Eu vou botar uma trilha sonora e ler o que ele tá falando. Não, você não precisa ter trilha, irmã. Mas se você acha esse caso já estranho o suficiente, espera até ver a próxima mansão. Pronto, vamos fazer assim. Vai. Vamos lá. Um imóvel gigantesco que pertence a uma das maiores personalidades da televisão brasileira. Quem tu acha que vai ser? Ah, Tu já sabe quem é? a pessoa que tá na capa, eu tô supondo. Eu não vi quem tá na capa. Então eu não vou falar. Gugu. Silvio Santos. Silvio Santos. Vamos lá. Mas que está completamente vazio há anos. De quem que é? Sim, estamos falando da misteriosa mansão de Silvio Santos. Oi. Se tem um nome que dispensa apresentações no Brasil, verdade, esse nome é o do Silvio Santos, né? Dono do SBT. Perfeito. Um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira. Sempre foi sinônimo de sucesso e riqueza. Mas o que pouca gente sabe é que sua antiga mansão No Morumbi, em São São Paulo, está completamente vazia. Vou falar um negócio pra quem não tem contexto de vivência em São Paulo. O Morumbi, antigamente, bem antigamente, ele era o bairro mais chique de São Paulo. O Era. Morumbi. Ele era, tipo, mano, o bairro das Mais mansões. cobiçado. Todo mundo artista, todo mundo queria morar no sabe? Morumbi. Todo mundo que era rico, podre, milionário, morava na do Morumbi. Com o passar dos anos, o bairro ele foi perdendo valor, as pessoas foram saindo de lá e tal, e teve muito milionário que ficou num prejuízo do cacete, porque tinha imóveis que quando eles compraram era caríssimo lá no Morumbi, e que depois hoje desvalorizou. vale, tipo assim, se a gente for pegar a comparação, nossa, é uma pichincha, né? Pra comparação que Perderam era na época. dinheiro. Perderam muita grana. Ninguém sabe exatamente por quê. A propriedade, localizada em um dos bairros mais caros da cidade, já foi um verdadeiro palácio, com enormes jardins, piscina, salão de festas e uma estrutura digna de um império televisivo. Salão de festa. Mas desde que Silvio se mudou para outro endereço, em 2017, a mansão ficou desocupada, gerando mistério e especulações. O mais estranho, o imóvel nunca foi oficialmente colocado à venda. Há anos, surgem boatos de que incorporadoras estariam interessadas em comprá-la para transformá-la em um grande empreendimento, chat. Mas nada nunca foi confirmado. Enquanto isso, a casa segue completamente fechada, sem movimentação alguma. E tem mais! Essa mansão já foi palco de um dos episódios mais tensos da vida de Silvio Santos, que provavelmente foi o sequestro da filha dele. Eu tava bem... Eu ia falar essa daí, sem sacanagem agora. Não é a casa que eles fizeram o filme lá do Silvio Santos? O filme do Tipo, Rodrigo não deve ter Faro. sido nessa casa, obviamente, mas assim, pra remeter a essa casa. Bicho,
Só pra eu terminar aqui, foi lá Vai. em 2001, que eu acho que o apresentador foi mantido refém dentro de sua própria casa. É isso aí. Por mais de 7 horas, durante um sequestro que parou o Brasil. Será que esse trauma fez Silvio abandonar o imóvel de vez? Porra, também, né? Compreensível, né? Compreensível. Perfeito. O que se sabe é que apesar da mansão ainda estar bem conservada por fora, isso por dentro tá lascado. Ela já não tem mais a grandiosidade de antes. Quem aí no chat, ou você que tá vendo esse corte de live, quem aí assistiu o Rodrigo Faro interpretando o Silvio Santos? Você não assistiu. Eu não Infelizmente não. Mas eu pretendo muito assistir, nem que seja 10 minutinhos. Eu quero muito... Gente, alguém assistiu? Não fica com vergonha não, pode falar. Aqui você tá num lugar seguro. Porque eu queria muito ver esse momento icônico. O drama pesado que o Rodrigo Faro pode ter entregue pra gente e a gente está perdendo. Eu vi o trailer. O trailer eu vi também. O trailer eu vi. Cara, eu queria que o Seijinho fizesse um vídeo do filme do Silvio Santos. Fica aqui meu apelo. Amigo Seijinho. Se ele não fizer, vai caber a vocês, mano. Deixa ele fazer, Thaís, que aí ele assiste. Janelas sempre fechadas, ausência de moradores e um clima de mistério. Eu amo o clima de mistério. Faz com que essa casa pareça um gigante adormecido. Olha, menina! Esperando o seu destino ser decidido. Mas se essa mansão ainda está intacta, Thaísa, o próximo caso é completamente diferente. Eu acho que assim... Mano, o que não falta ali é dinheiro pro Silvio Santos. Eu acho que ele pode só ter falado, tipo, olha, eu vou sair daqui, mas não quero mexer nessa casa, não. Entendeu? Deixa aí. Depois que eu for, vocês veem o que vocês querem fazer com ela. Sabe? Eu acho que pode ter sido isso. Será? Repare como tá muito mais misterioso agora que a Jess tá narrando. Isso porque a gente nem botou uma trilha sonora mais sombria, assim, né? Vamos lá, o que era pra ser um símbolo de conquista e sucesso virou um problema financeiro gigantesco para um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Tem isso de quem é? Sim, a próxima história é sobre a mansão de Cafu. Olha só. O capitão do Penta que perdeu sua casa por dívidas. Cafu é um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Capitão do Penta levantou a taça da Copa do Mundo de 2002 e construiu uma carreira vitoriosa dentro e fora dos campos. Mas quando o assunto é sua mansão em Alphaville... Olha, bonita. Aí, ó. Tu vê que é uma casa grande, mas não é tipo a do Ike Batista. Não. Tu já vê que é uma proporção muito menor. É uma proporção já menor, acho mais aceitável alguém querer morar aí. Não, eu moraria. O Cafu me pegou no colo e eu era bebê. Júlia, tem umas histórias, né, gente? Cada vivência, né? Cara, tem um pessoal que tem. segue a gente que tem umas vivências muito engraçadas, gente. Compartilha com a gente sempre que a gente adora. Por favor. Vizinho da minha prima, via ele no Halloween sempre. Tá vendo? Caraca, era essa casa, Júlia? Porra, tua prima tá... A gente tá vendo, será que a gente tá vendo a casa aqui? A história não tem final feliz. A propriedade era digna de um verdadeiro craque. 2.000 metros quadrados de área construída, irmã. Diversas Não, é muita suítes coisa, muita coisa. luxuosas. Eu acho que foi só o ângulo daquela foto. Não, é gigante. Diversas suítes luxuosas, uma piscina enorme, sauna e academia particular. Um verdadeiro paraíso particular, avaliado em 25 milhões de reais. 25. Não, irmã, ela é maceta, olha isso. Ela é muito grande, ela é muito grande. É porque pelo ângulo daquela foto parecia que não era nada tão extravagante assim, mas agora eu tô vendo que é sim. Mas o que parecia ser um símbolo de sucesso se transformou em um problema financeiro gigantesco. Cafu acumulou... Porra, eu vou respeitar. Vou respeitar. O que, mana? Thaísa, mansão de 25 milhões e na porta, um Celta 2 portas. Pô, é que, irmã, isso faz tempo, né? Eu respeito. Tá certo, ó. A pessoa, ela compra uma mansão, mas mantém o seu carrinho. Nem sei se o carro é dele, gente, tô foficando aqui. Mas o contraste é engraçado. Não sabe de quando é essa foto, é isso que eu tô falando. Na época, você podia ser um carro... Não, o Celta sempre foi um carro mais comum, um carro popular. Sim, entendeu? mas ainda assim... E eu respeito se ele manteve o seu Celtinha. Perfeito. Que isso daí é você abraçar as suas raízes. Cafu acumulou dívidas milionárias e a justiça determinou que o imóvel fosse leiloado para pagar os credores. Agora, a mansão ficou curiosa. anos encalhada no mercado seguro, sem ninguém interessado. E enquanto isso, foi ficando cada vez mais deteriorada. A grama secou, a área externa ficou sem manutenção e o imóvel passou a ter aquele aspecto
De The Last of Us. De Asa Fantasma. Asa Fantasma? Enfim. Além disso, as pendências financeiras cresceram tanto que a mansão acumulou 43 mil reais em IPTU. Atrasado, né? Depois de muito tempo, o imóvel finalmente foi arrematado em leilão. Vamos ver por quanto. Mas até hoje ninguém sabe qual será o destino da casa. Se será reformada, revendida ou até mesmo demolida. Cara, eu fico me perguntando, dívida exatamente do quê? Assim, tipo, como? Uma pessoa que tinha tanto dinheiro pra comprar uma casa de 25 milhões... Eu sei. Exatamente o que Vamos é lá. a dívida, entende? A gente tem que parar pra pensar que, por exemplo, a pessoa que ganha muito dinheiro, a gente, tipo assim, nós que não estamos nesse patamar, Não. a gente vira e pensa, cara, como que a pessoa conseguiu ter dívida? Só que, mano, é um negócio assim, quanto mais dinheiro tu ganha, mais dinheiro tu gasta. E tem muita gente, aí eu não tô falando do Cafu especificamente, porque eu não sei o que aconteceu na vida dele com ele. Mas a gente vê muita gente que ganha muito dinheiro e que se deslumbra e sai gastando ao invés de, tipo assim, de ser responsável e de fazer aquele dinheiro ser o suficiente pro resto da vida. Não, a pessoa gasta. Então, por exemplo, jogador de futebol ganha muito dinheiro, né? Vou pegar os jogadores, né, os mais famosos, os mais renomados e tal, ganham bastante dinheiro. Só que ao mesmo tempo, gasta muito, porque compra mansão, aí compra carro, aí paga... Fecha a balada. Aí fecha a balada, aí paga 500 seguranças. Aí, tipo assim, tem muito gasto mesmo. E aí acaba que vai, tipo assim, criando dívida. E tem uma hora que a pessoa para de ganhar aquela quantia de dinheiro que ela ganhava. Então, tipo assim, hoje... sei lá, hoje, vamos pegar, né, o Neymar. Neymar ganha, sei lá, quantos milhões por ano, ok? Ele não vai ficar pra sempre ganhando, sei lá, quantos milhões por ano. Então, assim, se ele não souber cuidar desse dinheiro... ele ganha 200 milhões por ano. Caralho, dinheiro, mano... Parece que é dinheiro infinito, mas não é. Exato. Só que aí, se ele gasta 150, entendeu? E sobra, tipo, 50, se esse é o estilo de vida dele, vai chegar um momento que ele vai parar de ganhar 200 milhões por ano. E aí, como Entendi. que ele vai manter o estilo de vida que ele tinha e tal? Obviamente, gente, eu tô dando exemplos aqui aleatórios, né? Mas é porque... assim, é complicado. E quando a gente para pra pensar, as pessoas aqui no Brasil, a gente não tem educação financeira. Sim. Sabe? E eu não tô falando de educação financeira que tem que aprender a investir em CDB, em CDI, os cacete. Isso daí é um passo além. Eu tô falando de a gente não tem essa coisa de conseguir se organizar. O brasileiro, ele vive em dívida. Vive em dívida. A quantidade de brasileiro que é endividado é, tipo, enorme, enorme, enorme. Por vários motivos. Mas, tipo assim, um deles é que o brasileiro, ele tá acostumado a viver num padrão de vida que ele não pode. Eu sei, eu tô falando aqui de situações, tá? Onde a pessoa ganha um dinheiro legal e poderia se organizar financeiramente. Não tô falando de pessoas que ganham muito pouco dinheiro e vivem endividadas porque tem que comprar o básico, Porque tá, tem gente? que sobreviver. Então, Exato. só tentando sobreviver. Tô falando aqui de pessoas que têm o poder aquisitivo, tipo, legal, que ganham dinheiro legal e ainda Mas assim não estão conseguem sempre se endividados. organizar. Exato. Entendi. Mas, enfim, então é isso. Entendi. Vamos ver aqui. Será que esse aqui é o da lenda urbana? Vai, tu lê aí, irmã, vai. Se você achou essa história, foda-se, segura que a próxima é ainda mais inacreditável. Porque agora vamos falar de uma casa que deveria ser um museu, mas ficou fechada e esquecida por anos. Se tem uma coisa que Dercy Gonçalves não fazia, era passar despercebida, é verdade. Com seu jeito irreverente e sem papas na língua, ela se tornou um verdadeiro ícone do humor brasileiro. Perfeito. Quem aí é da época que a Dercy estava viva, quem viu Dercy Gonçalves... Gente, ela era realmente, ela era muito engraçada. Eu lembro dela, obviamente, já idosa. Sim. E a cada 5 palavras que ela falava, 6 eram palavrão. Essa é a memória verdade. que eu tenho dela. O que, né, era engraçado, porque tu não espera ver uma senhora falando tanto palavrão quanto ela falava. A coisa melhor do mundo é comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. Mas o que pouca gente sabe é que sua casa, que deveria ser um memorial para preservar o seu legado, quase foi esquecida e deixada para Rui, localizada na pequena cidade de Santa Maria Madalena. Aonde? No interior do Rio de Janeiro. A casa, assim, olhando daqui, assim, com a trilha sonora certa, Rapaz. dá um
Dá um medo. Dá um cagacinho. Dá um medo de tu olhar pra debaixo daquela escada ali que tem aquele vão e tem uma pessoa ali. Uma pessoa ou a ghost, A ghost. né? Um fantasma. Sim. A casa onde Dercy nasceu era simples, gente, mas cheia de história. Ah lá. Após sua morte em 2008, o imóvel foi transformado em um museu dedicado à sua vida e obra, tá? Reunindo fotos, figurinos e objetos pessoais da atriz. Olha, virou mesmo, Museu Dercy Gonçalves. A ideia era manter viva a memória da maior humorista do Brasil, mas com o tempo, o descaso e a falta de investimento... Nossa, menino, olha gente, isso! que triste. O descaso e a falta de investimento quase transformaram o local em ruínas. O que deveria ser um espaço de celebração virou um casarão abandonado, com infiltrações, cupins destruindo a estrutura de madeira e muita poeira cobrindo o acervo. Durante anos, o museu funcionou de maneira... Deve ser irregular, né? Deixa eu botar o áudio aqui só pra ter certeza, chat. Abrindo o acervo. Durante anos, o museu funcionou de maneira irregular. Irregular, tá certo. Abrindo e Abrindo e fechando, fechando. conforme as dificuldades financeiras da prefeitura. Houve momentos em que a casa ficou completamente fechada. Olha isso. Tá acabada mesmo. Que a casa ficou completamente que fechada, sem manutenção, acumulando sujeira e se deteriorando. Os poucos moradores da cidade lamentavam ver o patrimônio de Dercy sendo tratado com tanto descaso. Somente após muita pressão popular e mobilização da mídia, a casa passou por uma restauração e voltou a funcionar como museu. Mas a verdade é que por muito tempo o legado de Dercy quase foi perdido no tempo. E aí, depois de ver todas essas mansões... deve ser. E aí, depois de ver todas essas mansões Perfeito. milionárias completamente abandonadas, a pergunta que fica é: como é possível casas tão luxuosas chegarem a esse nível de descaso, desde problemas financeiros até disputas judiciais e traumas do passado? Cada uma dessas propriedades carrega uma história que vai muito além, Thaísa, das paredes rachadas e dos portões enferrujados. São símbolos de um tempo que já foi grandioso, mas que hoje não passa de lembrança. Agora a gente quer saber qual dessas mansões você moraria. Nenhuma. É com você, Fábio? Tô brincando. Não, é assim. Nenhuma. Pensando tá na maluco? mansão pela mansão, Moraria em nenhuma. Nem se já fosse abandonada, nem se tivesse não abandonada, não moraria em a nenhuma. do Eike Batista. Moraria nada, Thaísa. Tu tá maluca, irmã. Como que tu controla aquela casa? Não controlo. Não tem essa parte de espírito não, gente. Tem muita coisa na minha vida que já tá fora do meu controle. O que eu puder controlar, eu aceito. Não, mas se fosse pra escolher uma das que passou aí, tudo bem que a do Cafu não deu pra ver direito, né? Não deu, é. Não deu Não, pra mas não ver queria não, direito. gente. Eu ia falar, pode ficar de presente, gênio da lâmpada. Não quero, não. Pode ficar. Tô de boa. A do Silvio Santos, gente, ela pra mim tem uma pegada um pouco mais antiga, não é muito meu estilo. Por isso que eu falei da do Eike Batista, porque essa coisa... Quero nenhuma, gente. Isso daí é... Como é que o povo fala presente de grego? Aliás, eu nem sei de onde vem essa expressão. Que é quando tu vai dar um presente pra alguém e aquele presente causa mais prejuízo do que prazer na pessoa, sim, sabe? sim. É tipo assim, paguei um hotel em Cancún pra ti. Aí Mas a aí pessoa tem tem que que- pagar a passagem, tem que pagar não sei o que, presente de grego. Ou seja, tu deu e a pessoa saiu no prejuízo, que ela nem ia pra Cancún agora. Esse tipo de coisa. Então, pra mim, Sim. todas essas casas são presente de grego. É dor de cabeça, eu não queria nem de graça. Que eu nem ia ter que ficar pagando IPTU. Tá maluco? Não quero. Sozinha pistolou aqui, tá vendo? É que eu fico indignada Presente com grego isso, por causa cara. da Guerra de Troia, perfeito. Ah! Aí, Desculpa, gente, faltou essa aula de história aí. Eu provavelmente Não, mas tu sabe do cavalo de tava Troia. dormindo acordada. Sabe do cavalo de Troia? Eu sei que é a Helena de Troia. É a mesma pessoa? Tipo, ela O é... quê, mano? Cavalo de Troia, porque era um presente, só que tava cheio de... Como é o nome? Dinamite? Guarda dentro, tipo, e eles foram pra lá lutar, etc. Guarda Cavalo dentro de de um Troia. cavalo? Calma aí. Pera aí, O cavalo gente. de Troia é um cavalo... Ele foi feito... Não é um cavalo de verdade, mana. Ah! O cavalo é por causa da guerra criada pela Helena de Troia. Sabia que tinha a ver? Aí o cavalo de Troia foi com vários... Não é guarda, é soldado. Obrigada, gente. Nossa. E aí, quando chega lá, olha só, um presente. Aí sai um monte de soldado dentro. Guerra. Entendi. Entendi. Mandaram, tipo, se tu botasse uma dinamite dentro do bolo e mandasse pra alguém. Isso. Gente, Sabe... não sabia, desculpa. Jogos Vorazes? Ah. O paraquedas?
Que a teoria Tá. era, tipo assim, o negócio Tá. paz, e aí de Entendi. repente, pô! Entendi. Explosão. Entendi. Gente, perdão, me parece algo de conhecimento popular que me É que faltou tem aí. um monte de filme, aí eu achei que tu já... Ah, tudo bem, irmã, tá Tava perfeito. ocupada vendo Simão É Fantasma isso. Bundão, é isso. Entendeu? Enfim, se você gostou desse corte, não esquece do gostei, se inscreve aqui no canal. Live toda sexta-feira a partir de 2h30 da tarde. É.